Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não apareço aqui? Mentira, apareci semana passada aqui. Enfim, hoje eu trouxe mais uma vídeo resenha pra vocês de um livro muito especial. Inclusive eu falei dele no último vídeo. Hoje eu vim trazer a resenha de Meia-Noite na Austenlândia, da Shannon Haley. De antemão eu já venho dizer que esse livro pra mim é 5 estrelas, é indicação total. Mas não vou ler Meia-Noite na Austenlândia sem ler Austenlândia. Ou se bem que você pode ler, porque as histórias não são sequenciais. Antes de começar a falar dessa vídeo resenha, eu precisava falar um pouquinho de Austenlândia. Tudo bem, tem resenha lá no blog. Se você não leu Austenlândia, não sabe do que se trata e nem tem a mínima, tipo, não faz ideia do nome ao que possa sugerir, eu vou deixar o link aqui na tela pra vocês. Vai lá, confere a resenha de Austenlândia, mas eu vou falar por alto só pra... Austenlândia vai contar a história da Jane. Ela é uma fanática por Jane Austen, ela é louca pelo Sr. Darcy. E ela sonha com ele, sonha com o mundo de 1800 e blá, com os vestidos longos e todo aquele enredo dos clássicos da Jane Austen. E ela recebe um presente da tia-avó dela. Ela vai parar literalmente em Austenlândia. Austenlândia é um lugar onde ela deixa toda a vida dela, todo hoje pra trás, guardado num armário, numa bolsa, junto com o telefone, com tecnologia, com tudo. E literalmente se caracteriza de uma personagem do século passado. Em Austenlândia, a Jane vai viver um sonho, que a princípio ela vai ficar puta da vida, porque ela vai achar que não, que ela gosta do dinheiro dela no lixo, que ela não vai conseguir se adaptar, mas aos poucos ela vai se encantando pelos espartilhos, pelos vestidos longos, pelos vestidos de cintura em pele, pelos chapéus, pelas luvas, pelos cavalheiros, por tudo. E ela acaba se envolvendo com 2 homens lá dentro. É uma história bem divertida e bem gostosa de ler. Esse livro eu li em 2 dias, se tanto, e eu sou apaixonada por essa história. E hoje eu venho trazer a continuação de Austenlândia, aonde vamos falar novamente de Pembroke Park, com outra personagem. Em Meia-Noite na Austenlândia, a gente vai conhecer a Charlotte. Ela é uma recém-divorciada, mãe de 2 filhos, e ela se vê numa situação completamente sem sentido. Ela não sabe o que fazer da vida dela, ela tá perdida, ela não conseguiu superar o fim do casamento dela, tudo remete à situação do casamento, e como ela foi burra e não ter percebido. E, enfim, ela é muito fã dos livros da Agatha Christie. Inclusive a Agatha Christie, meu pai ama a Agatha Christie. Meu pai conta que quando ele era pequeno, ele pegava os livrinhos pra ler e ele lia Agatha Christie direto. Inclusive, acho que eu vou dar a Agatha Christie pra ele de aniversário. Enfim, a Charlotte, ela gosta muito da Agatha Christie. E ela, revirando as coisas dela, ela vê que uma das metas dela quando era mais nova era ler algum dos livros da Jane Austen. E ela lê. E ela fica encantada, e ela fica deslumbrada em tudo isso. Eu acho que esse efeito é bem comum nas pessoas que leem Jane Austen. Eu acho que até hoje eu não encontrei nenhuma pessoa que tenha lido algum dos livros dela e tenha falado, eu não gostei, isso, aquilo. Eu ainda não li, eu pretendo muito ler. Eu só li livros baseados em livros dela. Livros que têm a história dela como base, como Austenlândia, como o Diário de Lizzie Bennet. Acho muito difícil alguém ler e não gostar. E ela lê, ela se deslumbra, ela conhece, e ela vai pra Austenlândia. E lá ela se transforma na Senhora Cordial. Ela não consegue, a princípio, também entrar no personagem. Ela fica muito presa no mundo lá fora. Ela tem a restrição dela não ficar 100% sem comunicação. Até porque ela tem 2 filhos que estão passando as férias com o pai. Então ela não pode ficar sem comunicação, não pode deixar de ter esse contato com eles. Afinal, que mãe que vai largar um filho pequeno sozinho, sem ter comunicação, pra viver um sonho, uma fantasia de ser uma mulher do século passado? Isso é meio surreal. Então essa condição é concedida a ela, e ela pode ligar pros filhos dela. Assim como em Austenlândia, toda mulher que entra em Austenlândia é designada a um par, a uma história, onde tem direito a flertes, a refeições daquela época, a vestuário daquela época, a passeios, a bailes, a pedidos de casamento. Enfim, ela entrou num pacote completo e ela tinha direito a tudo isso. E a princípio ela foi bem dura na queda, ela não conseguiu se envolver assim. E ela, aos poucos, ela vai se soltando, vai se envolvendo. A gente reencontra personagens excelentes nesse livro, personagens reincidentes que veio do primeiro livro, como a Senhorita Charming. Ela é demais. Se vocês assistirem ao filme, assistam o filme de Austenlândia. Existe o filme e ele é muito bom. Ele é feito, essa personagem é feita por aquela mulher, gente, por aquela atriz, eu esqueci o nome. Ela fez a nova Cinderela com a Hilary Duff. Eu não lembro o que mais ela fez. Jennifer Collier.
essa aqui. Gente, ela é demais. Ela é sensacional e ela dá toda a graça ao filme. Junto com a atriz que faz a Jane no filme, elas formam uma dupla sensacional e ela dá toda a comédia do filme é por conta dela. A gente vai encontrar o Coronel Andrews também, vai encontrar, se eu não me engano, recorrentes são só esses 3 personagens, mas é o que faz o essencial, porque é incrível. A Senhorita Charming, ela é uma mulher que ela não tem o que fazer da vida, então ela vai sempre se hospedando nas temporadas na Austenlândia. Ela ama viver naquele mundo, ela ama aquele conto de fadas, ama tudo isso. Já a Charlotte, como eu falei, ela fica meia na corda bomba, mas a brincadeira começa a andar pra ela quando, no belo dia, depois de jantar, esse Coronel Andrews, ele decide fazer uma brincadeira de assassinato sangrento. Eles brincavam de se esconder e quem achasse assassino tinha que gritar assassinato sangrento, e aí caía no chão. Era uma brincadeira, tipo um pique-pega. E nessa brincadeira ela acabou subindo além do que deveria na casa e acabou entrando na aula dos criados. E nessa aula dos criados ela descobriu uma sala secreta, aonde ela acabou caindo e sem querer acabou pegando na mão de um cadáver. E aí que a Shannon Haley começa a misturar todo o glamour, todo aquele Chandra do século passado de Jane Austen com coisa misteriosa da Agatha Christie. E ficou uma combinação exemplar, ficou excelente, ficou muito, muito bom. Eu não costumo ler livro de suspense, de investigação e coisas do tipo, mas eu adorei. Eu comecei a ler, gente, eu li 24 horas esse livro. E eu adorei, porque é um enredo tão leve, é uma escrita tão boa pra você ler, que você, quando você vê, terminou. Depois de ela ter encontrado com essa mão, esse cadáver que ela achou ser um cadáver, ela ficou aquilo na cabeça. Ela começa a achar que aquilo ali é um jogo de suspense do Coronel Andrews, porque junto àquela brincadeira ele pegou um livrinho antigo aonde contava relatos de uma história de uma criada chamada Mary, que ela morava num convento e ela via as freiras morrerem e achavam que ela era culpada, que ela tinha matado as freiras. Enfim, é um suspense que ele começa a contar no decorrer dos dias, e a Charlotte ficou com aquilo na cabeça. Então ela achava que eram tudo pistas, pegadinhas do Coronel Andrews para os integrantes dessa temporada na Austenlândia poderem desvendar, ou seja, como se aquilo fizesse realmente parte do pacote, sabe? Só que as coisas ela vai se movendo demais naquilo, ela vai começando a procurar pistas, ela vai começando a desconfiar de tudo, a desconfiar de todos, e a partir do momento que as pessoas começam a sumir, a desaparecer, ela começa a achar que alguém foi morto, que foi... Enfim, ela começa realmente a delirar com aquilo e a se empenhar naquilo com todo o coração dela. Realmente aconteceu? Não aconteceu? Eu não vou falar pra vocês se aconteceu ou se não aconteceu, mas eu vou falar pra vocês que é imperdível, que o livro é realmente muito bom. É um livro que te prende, que te envolve, que te faz querer ler tanto Jane Austen como querer ler Agatha Christie, porque a escrita dela é muito boa. Esse livro é totalmente escrito em terceira pessoa, a gente não tem os pensamentos diretos da Charlotte, mas a gente tem uma visão geral do que está acontecendo, e isso é muito legal. O livro não se passa somente na época, na história dela em Austenlândia, mas vai intercalando com fases, com períodos dela. Era casada enquanto ela era mais nova, enfim. Com esses flashes vai fazer sentido para algumas atitudes, para alguns medos, para algumas coisas que a personagem tem como característica. A Charlotte é uma personagem bem definida, bem construída. Eu achei muito interessante a forma da Shannon em montar essa personagem, expor ela pra gente. Ela traz essa personagem que não é completamente centrada e também não é completamente decidida, segura de si. O que mais deixou em evidência nesse livro não foi a história da Austenlândia, não foi o possível assassinato e nem foi também o romance que poderia acontecer. O livro vai mostrar muito dessa coisa que várias mulheres têm de não conseguir ver o que está na sua frente. Por exemplo, ela foi traída e ela não conseguia enxergar esses momentos, ela não conseguia ver sinais de traição, ela não conseguia. E no decorrer da história, no decorrer dessas 2 semanas dela na Inglaterra, ela vai enxergando além daquele palmo de mão na frente, sabe? Ela vai se enxergando, isso é muito legal, sabe? A reflexão que ela vai tendo dela mesma, os estalos que ela vai tendo, tudo isso eu acho que foi o que tornou o livro mais interessante e mais encantador, porque é muito legal você ver, você acompanhar esse despertar de uma pessoa. Achei muito legal, gostei bastante. No fim das contas, também não vou falar pra vocês o que acontece, mas eu vou falar pra vocês que eu me afeiçoei bastante a Charlotte. Teve um momento que eu tive muita raiva dela, porque ela é uma personagem que teve que falar 50 vezes a mesma coisa pra ela pra poder se definir. Eu falei, gente,
Como assim? Ah, eu posso. Ah, eu posso. Não, eu posso. Sabe? Ai, enche o saco, né, gente? Pelo amor de Deus. O foco desse livro, eu acho que ele mistura de tudo um pouco. A dose maior é da descoberta da Charlotte e saber que ela é capaz. Em recuperar a autoestima, em recuperar aquela autoconfiança. Esse realmente é o foco desse livro e realmente fez toda a diferença. Acho que as pitadas de Jane Austen, as pitadas de Agatha Christie, as pitadas de romance, as pitadas de comédia foi tudo um extra. E contribuiu para que essa mistura toda formasse um livro top de linha. Eu gostei muito de Meia Noite na Austenlândia. É um livro que eu recomendo pra qualquer pessoa. Não tem que ter uma faixa etária, não tem que ter um gênero preferido. É um livro gostoso de se ler. Tem tanto romance, como suspense, como história de época clássica, como autorreflexão. Enfim, ele é um popurrí de temas e vale muito a pena ser lido. Eu não sei se ficou muito enrolada essa vídeo resenha, mas eu tentei expressar o máximo possível do que eu achei desse livro, do quanto ele me agradou. Não foi um livro que mexeu muito comigo, não, mas foi um livro que me agradou demais, que eu gostei muito. Vocês já leram Meia Noite na Austenlândia ou Austenlândia? Comenta pra gente, conta pra gente o que vocês acharam, se vocês têm curiosidade de ler, se vocês não leram, se já leram. Então é isso, se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, segue a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram. Toda semana tem resenha nova no blog, tem novidades, tem luz, câmera e ação, tem muita coisa legal pra todo mundo. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.